Olá, eu sou a Carol Alvarez e hoje a gente está aqui com uma verdadeira enciclopédia do futebol campineiro e nacional, com o João Carlos de Freitas, para apresentar o nosso quadro Histórias da Bola. Bem-vindo, João, obrigada. Qual é a história que a gente traz hoje para o pessoal? Ô, Carol, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, porque o podcast ele abrange todos os horários, Todos, né? exatamente. Você assiste na hora que você tiver a sua disponibilidade. Mas legal, né? A gente está rememorando, fazendo a tua companhia. Eu que sou muito ligado à tua família por causa do seu pai, né? Para quem não sabe, a Carol Alvarez ela é filha do Oswaldo Alvarez, grande Vadão, né? Vadão, os maiores treinadores, viu? Um dos maiores treinadores que eu... Sou suspeita. Você não vale, mas eu trabalhei muito com o Vadão. Nossa, o que eu aprendi com o Vadão... Você entendeu? Tantas coisas que eu aprendi. Uma das coisas, só para você, né? Só para a gente, como é que fala, esquentar aqui, ele me ensinava muito sobre tratar com o jogador, né? Porque hoje você vê o time de futebol, às vezes você vê, o time está pilhado, né? Porque o treinador vai lá e, não, vamos lá, vamos ganhar, não sei o que ela exige. Aí o jogador entra, dá pancada, vai expulso, né? O Adão falava muito sobre isso. Falava assim, olha, o jogador, você tem que prepará-lo no limite, né? Nem mais nem menos. Se você deixar para baixo, ele fica indolente. Se você passar do ponto, ele fica agressivo. Então, e ele tinha, né? Seu pai tinha essa arte. Mas feito isso, eu vou aqui lembrar um episódio que eu participei. Foi a minha primeira vez no Rio de Janeiro e o Donizete falou assim que ele vai pesquisar, porque eu não consegui pesquisar a fundo, mas eu acho que foi a primeira vez também do Guarani no Maracanã, né? O Guarani foi jogar lá contra o Fluminense. A história, Carol, é a seguinte. Os anos 70, início dos anos 70, os times do interior de São Paulo e os clubes menores, eles ficavam alijados, porque era a elite, né? São Paulo, Rio, depois entraram Rio Grande do Sul e Minas, então era basicamente esses quatro. Depois entrou o Paraná com o Atlético, aí depois aqui a Bahia, ela foi entrando depois. Tudo isso vem do torneio Roberto Gomes Pedrosa, que era considerado um campeonato mais abrangente, que poderia se dizer que seria um campeonato brasileiro, né? E no ano de 1970, a Ponte Preta disputa, ela disputa em 71 o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque em 1970, a Ponte, pela sua classificação, porque era também era um critério de média de público, de renda, a Ponte conseguiu entrar no torneio Robertão, que era tido, né, como o primeiro campeonato nacional. Bom, o que isso despertou? Despertou que, né, você mais que ninguém, porque você viveu com seu pai também, né, todo esse processo, despertou, né, uma mobilização pelo Guarani. Falou, pô, peraí, se a Ponte disputou, por que nós não vamos disputar, né? E o Guarani, ele tinha status maior naquela época, né, porque o Guarani tinha ficado 10 anos na primeira divisão do futebol de São Paulo, que era chamada de divisão especial, e a Ponte ela passou 10 anos naquela época era chamada primeira divisão, a Guarani era divisão especial, que seria a Série A2, né? Então, em Campinas era muito comum, a Ponte sempre teve assim, muito apelo popular, mas o Guarani sempre teve muito status, sempre teve muita organização, principalmente na época do seu Jaime Silva, né? Foi, acho que talvez o melhor presidente que o Guarani teve. Aí o Guarani, a partir de 70, 71, quando a Ponte disputou, ele começou a se mobilizar, né? Começou a se mobilizar, juntando assim as forças da cidade, porque, como hoje, o futebol envolvia muita política, né? E aí nós estávamos na época do militarismo, onde o governo militar ele usava demais o futebol, né? Acho que quem viveu aquela época lembra-se do ame ou deixo, né? Esse é um país que vai para frente. E tudo isso envolvendo o futebol. A própria Copa de 1970, de vez em quando, quem pegar, se você puder fazer esse exercício um dia, tem no finalzinho do jogo do Brasil contra a Itália, onde o Brasil ganha por 4-1, aquilo você ouve hoje, você fica até envergonhado, né? Mas aconteceu, né? Faltava o quê? Não tinha nem saído do quarto gol do Carlos Alberto, né? Que o Brasil ganha de 4-1.
E foi um pool de televisão, porque era muito dispendiosa a transmissão. Então, foi a Globo, foi a Tupi, que eram as associadas, e a Bandeirante. Foram as três, fizeram um pool, e os locutores eles se revezavam, né? Ora um da Tupi narrava, ora outro da Globo narrava, outro da Bandeirante. Quem narrou a final, o segundo tempo do Brasil, foi o Fernando Solera. Ele era da TV Bandeirante, né? Tanto que quando o Carlos Alberto faz o quarto gol, ele brada, né? Ele fala assim: acabou a Copa, porque foi um golaço e realmente tinha acabado. Mas minutos antes, o Brasil já quase campeão, o anúncio era o seguinte: e atenção, após a partida, imediatamente nós teremos a palavra do presidente da República, Sua Excelência General Emílio Garrastazu Médici. Então, olha que ponto que a gente vivia, né? Então, o governo tinha esse poder, uma ditadura militar, e aconteceu mesmo, acabou o jogo. Passa por Everaldo, corta Tostão e atrasa para Piazza. 41 minutos de luta, e vamos ter a palavra daqui a pouco de Sua Excelência, o senhor presidente da República. Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla 1, dribla 2, é o epílogo de uma festa verde-amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Carlinhos, atirou, gol! Gol! Alberto, camisa número 4. Maravilhoso! Legal! Avante Brasil! Maravilhoso, meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto, invadido o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o tricampeonato mundial de futebol. Podem comemorar, chorem conosco. Em vez de fazer festa, né, as televisões transmitirem as festas no Brasil inteiro, transmitiram lá a palavra do presidente. Né, uma outra realidade. Você imagina se acontece hoje isso? Né? Ainda mais nessa polarização que nós estamos vivendo. Mas aconteceu. Eu estou falando tudo isso só para estabelecer o cenário que a gente vivia nesse início de década de 70 e para inserir o Guarani, né, nessa disputa. Quer dizer, o Guarani começou a trabalhar politicamente, começou a se movimentar. E em Campinas tinha uma pessoa muito influente, ele era diretor do Banco do Brasil, né? E Antônio Carlos Bastos. E ele gostava muito do Guarani, né? Era bugrino roxo. Ele ajudava muito o time, né, o clube. E ele tinha participação, a diretoria sempre chamava ele como um consultor, ele participava, né? E aí ele trabalhou, porque ele tinha influência nos meios políticos, principalmente, né? E esportivos, porque pela política você chegava no meio esportivo, que era o João Avelange, o presidente da CBD, antiga CBD, mas era tudo tratado no âmbito do interesse, né, do interesse político. E aí o Guarani começou a trabalhar, já logo assim que a Ponte disputou, trabalhar, fazer política, até que, em 1973, o Guarani conseguiu a vaga. Por causa também dos seus méritos, né? Não é só porque o Guarani fazia política, mas também era um clube que já justificava, que revelava muitos jogadores, né? O Guarani, em 1973, ele revelou um menino, eu não sei, eu já devo ter escrito essa história, eu preciso pesquisar, mas deve estar em umas histórias da bola aí, foi o Washington. O Washington era um meia, né? Um meia ponta de lança, o Washington era de Bauru. E ele jogava demais, o Washington, né? Na parte da base do Guarani, depois ele foi profissional, mas diziam que ele seria o novo Pelé. Tanto que ele foi convocado para a seleção brasileira com menos de 19, 20 anos, né? Muito menino ainda. E o novo Pelé, o novo Pelé. E realmente ele tinha tudo para ser, mas a carreira dele não evoluiu, né? Por uma opção dele também, quer dizer, não se comportou como um atleta, né? Que só isso seu pai sabia bem como é que funcionava.
e acabou que ele ficou. E o fato é que em 1973 o Guarani consegue, então, a sua vaga para o Campeonato Brasileiro. E foi disputando. Eu era garoto, eu tinha 73, eu tinha acho que 19 anos, né? Era menino. Mas sempre acompanhei futebol, que eu acompanho futebol desde 7 anos de idade. E o meu desejo, o meu e de todo menino, era conhecer o Rio de Janeiro. Hoje como você quer ir no Rio, você sai daqui 1 hora, dali 40 minutos está no Rio de Janeiro. Antigamente tudo era mais difícil, né? Era uma epopeia. Então eu falei, puxa vida, eu gosto de futebol, né? O Guarani vai jogar no Rio. Eu olhei na tabela, falei assim, quando é que o Guarani vai jogar no Rio de Janeiro? Aí estava lá a data, se eu não estiver enganado, que foi no mês de setembro, por aí. Na história da bola eu conto a data. Aí eu me organizei e naquela época tinha umas caravanas, né, para os torcedores se deslocarem. Nossa, Campinas tinha muita caravana, Ponte Preta tinha o paraquedas. O Guarani tinha um senhor chamado Armandinho Jorge. Ele é irmão do Sérgio Jorge, que foi cronista e foi empresário do Careca. Trabalhou muito com jogador de futebol. E o Armandinho fazia as caravanas. E eu fui lá, ele tinha um armazém aqui na Vila Industrial, aqui perto da João Jorge. E eu fui lá, senhor Armandinho, o senhor vai fazer caravana lá para assistir o jogo do Guarani contra o Fluminense? Ele falou, não, vou fazer. Ele organizou, deu 15 ônibus. Eu me lembro bem, saímos assim de Campinas, tipo meia-noite, né? Viajamos lá, chegamos no Rio de Janeiro logo pela manhã. E aquela coisa de farofeiro mesmo, né? Chegamos, ficamos na praia do Copacabana, vai para a praia, não tem banheiro, não tem, né? Aí fomos num posto lá para poder tirar o sal. Mas o importante era assistir o jogo à noite, né? Que eu falei, caramba, né? Quero ver o Maracanã, quero ver o Guarani, né? Junto com o Fluminense, que eram os times que iam jogar. Mas é interessante. Eu até conto por isso que chama Bem-vindo ao Rio de Janeiro, né? O título da crônica desse episódio. Quando eu estou chegando no Rio de Janeiro, assim, logo pela manhã, acho que, sei lá, umas 8 horas por aí, você desce a Dutra, aí você entra na Avenida Brasil. E acho que é um pouquinho antes, né? Não sei se é na Avenida Brasil ou se já é na Dutra, mas tem uma placa, né? Uma placa, assim. E ela está escrito isso mesmo. Não sei se tem hoje ainda, né? Naquela época tinha. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, quando eu vi aquilo, bem-vindo ao Rio de Janeiro, pronto, o mundo se abriu, né? Falei, puxa, eu estou aqui no Rio de Janeiro, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Era um acontecimento, né? Além do jogo que a gente ia ver. Então aquilo marcou muito, por isso que eu transfiro, para poder contar toda a história, eu transfiro essa emoção que eu senti para dividir, para compartilhar com os leitores. Aí ficamos lá e fomos para o jogo. O jogo foi um jogo bom. O Fluminense, ele tinha contratado 2 jogadores aqui da Ponte, né? Era o Manfrini e o Adilson. O Manfrini ainda é vivo, o Manfrini mora em São Paulo, na Moca. A família dele tem gráfica lá. O Adilson morreu, o Adilson era aqui do São Bernardo e ele já nos deixou. Mas eles eram titulares do Fluminense, né? Tinha o Adilson, Manfrini, Dionísio, que era um centroavante forte, né? Lula, que depois foi jogar, ponta esquerda, que foi jogar no Inter de Porto Alegre, naquele timaço. Era um timaço, era um time, né, um dos melhores times do Brasil, o Fluminense. E o Guarani estava começando no Campeonato Nacional, não era fácil, né? E o Guarani tinha um jogador, eu acho um jogador especial, e qualquer dia, eu não escrevi sobre ele ainda, mas eu vou levantar um pouquinho da história. Eu acho que ele é pouco reconhecido. Ele chama-se Lola. Acho que Donizete deve ter lembrança do Lola. Seu pai acho que não trabalhou com Lola, mas seu pai lembrava bem do Lola. Lola era um jogador espetacular, foi campeão pelo Atlético Mineiro, e depois veio para o Guarani, veio jovem ainda para o Guarani, mas jogava muito. E a minha memória é essa, né? O jogo correndo, o Fluminense ganhou o jogo, era mais time, etc. Mas o que me ficou assim foi que um lance do jogo, o Lola pega uma bola ali à altura um pouquinho da entrada da grande área, ele desfere um petardo, um chute, esse de Roberto Carlos, de 120 km por hora, a bola pega na trave, pá! E balançou assim, até hoje na minha cabeça está aquele chute do Lola, assim, né? E poderia ter feito o gol.
E foi isso daí, né? Aí o Fluminense acabou o jogo. Os cariocas é interessante, né? A torcida do Fluminense, a torcida do Guarani, né? Que tinha o quê? Umas 500 pessoas, né? São 15 ônibus, por aí, 500, 600 pessoas. Ela ficou num canto ali do Maracanã e ficou junto, claro. Eu estava no meio ali, né, para fazer parte. E aí o pessoal do Fluminense, a torcida de baixo, ia lá e falava: aí! Como é que é? Viúva do Silvio Santos! Viúva do Silvio Santos! Né? E o Silvio Santos já era esse fenômeno que todo mundo conhece, né? Então era isso que os cariocas falavam, né? E foi assim. Eu preciso só confirmar, né? Mas eu tenho quase certeza que foi a minha primeira vez no Rio de Janeiro, foi a minha primeira vez no Maracanã, mas eu acho que foi a primeira vez do Guarani também, no Maracanã. Olha, né? só. E, infelizmente, na correria outro dia de escrever o texto, eu não tive tempo de procurar, mas acredito que a minha memória não vai me deixar falhar. Acredito, deve ter sido a primeira vez do Guarani. Mas foi isso, foi um dia diferente, um dia de glória. E um dia que eu acho que na história do próprio Guarani está marcado também, né? Ia ao Rio de Janeiro, fazia um jogo pelo Campeonato Nacional, que para um time de São Paulo do interior era um acontecimento. E o campeonato correu, o Guarani fez até uma campanha boa, mas lá no Maracanã, claro, né, pegou um time muito forte. Mas o que valeu foi o Rio de Janeiro, o Maracanã, o ambiente, né, mesmo, a atmosfera e a história que ficou gravada. Olha, João, não te julgo, porque num passado não muito distante, foi a minha primeira vez também no Rio, nas Olimpíadas de 2016. Eu nunca tinha ido ao Rio de Janeiro e tive a mesma emoção de descer no Rio e olhar toda aquela paisagem e dizer, nossa, eu estou no Rio. E também no Maracanã. Que foi aquela semifinal, Brasil e Suécia, que o Brasil acabou perdendo nos pênaltis para a Suécia, no futebol feminino. No feminino, lotado. Estava acompanhando meu pai era técnico da seleção. Aliás, seu pai foi um sucesso, né? Eu brigava muito com a crônica carioca, porque às vezes criticava. Seu pai falou, não, só nós conhecemos o Vadão. E entrar no Maracanã, aquele estádio lotado, realmente é um cenário diferenciado, né? O Maracanã. Coração bateu. O Maracanã é diferenciado. Ele tem uma atmosfera. Peso, uma atmosfera assim incrível. Viva o Maracanã! Viva! Tá certo, João. Muito obrigada. Se você quiser acompanhar essa e outras histórias, é só entrar no nosso canal ou também acessar por escrito no www.diariocampineiro.com.br. Até mais!